Olá, gente! Bom, partindo da proposta de regionalização do Brasil em 3 grandes complexos regionais, que são Amazônia, Nordeste e o Centro-Sul, na aula de hoje a gente vai discutir um pouquinho as principais características que dão identidade ao complexo do Centro-Sul. É sempre bom a gente lembrar que essa proposta de regionalização é diferente da regionalização oficial que é proposta pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O IBGE divide o Brasil em 5 regiões: Norte, Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. Nessa divisão do IBGE, nessa divisão do IBGE, são respeitados os limites dos estados, o que significa que cada estado está por completo dentro de uma determinada região. A proposta de divisão em 3 grandes complexos regionais, ela foi feita a partir da ideia de que existem características em termos de circulação, em termos de presença de fixos no espaço, em termos de especialização produtiva, ou seja, características econômicas, que são muito marcadas pela presença da infraestrutura e pela concentração de atividades, características populacionais e a forma como os espaços estão organizados, que vão criar uma identidade diferente para cada um desses complexos. E nesses complexos regionais, ao contrário da proposta oficial do IBGE, não se leva em consideração o limite político que os estados têm. O que significa que esse Centro-Sul, ele engloba toda a região sul, os 3 estados da região sul, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná. Engloba a região sudeste. Porém, o norte de Minas Gerais, pelas características de organização do espaço no norte de Minas Gerais, ele não faz parte do complexo do Centro-Sul. Ali, em termos de a forma como o espaço está organizado, em termos de especialização produtiva, em termos de característica de concentração de atividades, ele tem uma identidade maior com o complexo do Nordeste do que com o Centro-Sul. O que significa que nessa proposta existe os estados da região Sudeste dentro do Centro-Sul, exceto o norte de Minas Gerais. São Paulo inteiro, Espírito Santo inteiro e o Rio de Janeiro também inteiro. Bom, além disso, no Centro-Oeste, que também tem a maior parte dos seus estados integrando o Centro-Sul, exceto um trecho do estado do Mato Grosso do Sul. Ok? Bom, a gente vai começar então caracterizando esse Centro-Sul, que engloba aí os principais estados em termos de atividades econômicas, e a gente já vai falar um pouquinho disso daqui a pouquinho. A gente vai começar pela caracterização física. Ok? Região Sul, você já sabe que é uma região onde aparecem os domínios morfoclimáticos das pradarias e das araucárias. O que significa que é uma região onde a vegetação ela se adapta a um clima que não é tão quente ao longo do ano, né? É um clima tropical passando para o subtropical, onde desenvolvem-se espécies vegetais adaptadas a esse inverno um pouco mais frio do que ocorre no restante do Brasil. As pradarias correspondem àquela vegetação rasteira, lá do Pampa Gaúcho, do extremo sul do Rio de Janeiro. As araucárias, aquela floresta de pinheiros chamados de araucárias, que pega ali o Paraná, né? E além dessas 2 formações, a gente tem, em direção ao centro-oeste, a região de clima tropical típico, onde as estações são bem definidas, né? Uma estação úmida no verão e uma estação seca no inverno, característica do clima tropical semiúmido, clima tropical típico, onde vai aparecer um tipo de vegetação derivada com características de savana e que a gente chama no Brasil de cerrado, onde a grande característica desse cerrado brasileiro é a presença de arbustos com galhos retorcidos, que são justamente uma adaptação às características desse tipo climático. E mais para o litoral, a gente tem o domínio da Mata Atlântica, né, formado por uma floresta densa, com árvores com copas largas, adaptada a um clima tropical úmido, em que as chuvas ocorrem aí ao longo do ano, bem distribuídas
com todas as estações marcadas pela presença de chuvas. Então você tem aí 3 tipos climáticos aparecendo, né? O clima tropical típico na parte central do Brasil, do centro-sul brasileiro, o clima tropical úmido no litoral desse centro-sul e o clima subtropical no extremo sul dessa região centro-sul. E aí, diante de cada um desses tipos climáticos, as espécies vegetais adaptadas a eles. As pradarias, araucárias, Mata Atlântica, floresta, que é uma floresta tropical, e a caatinga. Em termos de relevo, é uma região marcada pela predominância de planaltos, né? A gente tem o Planalto Central brasileiro, a gente tem um conjunto de serras leste e sudeste, e mais no extremo sul, na região ali dos Pampos, a gente tem a existência de algumas áreas de planície e algumas poucas depressões, ok? Predomina em uma região de planaltos, planaltos que não são de grande altitude, né? Planaltos antigos e que apresentam altitude moderada. Bom, partindo dessa ideia, dessa caracterização física dessa região, a gente pode falar um pouquinho da identidade que torna esse conjunto de estados um complexo regional com características semelhantes. O que seriam essas características semelhantes? Aquelas que dizem respeito principalmente à organização do espaço decorrente das atividades econômicas. Então, para começar o assunto, a gente pode já dizer que a região Centro-Sul é a região mais industrializada, mais urbanizada, que tem a mais importante atividade agrícola do país e que concentra a maior parte da população. E aí, a partir disso, a gente vai falar um pouquinho de cada uma das características que estão inseridas dentro desse contexto geral. Vamos lá.